Quantas tomadas por circuito você pode colocar? Se você responder um número exato, 8 ou 10, preciso te contar uma coisa. Essa não é a resposta certa. E é exatamente esse erro que faz um quadro elétrico desarmar toda semana. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como que a NBR 5410 trata esse cálculo, qual a diferença, né, entre TUG e TUI e como você chega no número certo de tomadas para cada circuito, sem depender de uma regra de bolso. Primeira coisa que a gente precisa desconstruir é que a NBR 5410 ela não trata do número de tomadas, ela trata da quantidade de potência. Para as TUGs, as tomadas de uso geral, a gente considera para salas, quartos, corredores, esse tipo de ambiente, a gente considera sempre 100 VA para cada tomada. E para o caso de cozinhas, áreas molhadas, né, cozinhas, varanda gourmet ou lavanderias, por exemplo, a gente precisa considerar as 3 primeiras tomadas 600 VA e as demais 100 VA. Já as TUIs, elas são aquelas tomadas que a gente vai ficar ligando sempre o mesmo equipamento. Então, a gente tem uma geladeira, um forno elétrico. Elas são chamadas de tomadas de uso específico. Então, elas servem para somente aquele equipamento. E elas são dimensionadas para tal. Então, se a gente tem uma geladeira que tenha 300 watts, por exemplo, isso vai depender de cada equipamento, né? Se a gente, por exemplo, tem uma geladeira que vai consumir 300 watts, a gente precisa contabilizar esses 300 watts para aquela tomada. Assim como se a gente tem um forno que vai consumir 1.500 watts, a gente precisa considerar esses 1.500 watts para aquela tomada. Então, por exemplo, se a gente tem as tomadas de uso geral lá, que a gente instala as tomadas de 10 amperes, então o nosso circuito tem que ter no máximo 10 amperes. Ou seja, se ele tem 127 volts, a gente precisa ter no máximo 1.270 watts para que a gente tenha os 10 amperes, né? Segundo a lei de Ohm. No caso do 220, a gente consegue alterar esse número, que seria de 1.270 watts no total, para 2.200. E mesmo assim a gente mantém os 10 amperes. Então, supondo que a gente tem uma casa, uma instalação com a tensão de 127 volts e a gente tem um quarto com 5 tomadas de 100 VA. A gente teria 500 VA dividido por 127 volts, que vai dar 3,94 amperes. Ou seja, a gente consegue fazer isso aí e ficar em um circuito só. Porém, pensando agora num segundo exemplo, a gente tem uma lavanderia na mesma casa e a tensão é 127 volts. A gente vai ter 4 tomadas. As 3 primeiras tomadas de área molhada tem que ser de 600 VA. Então a gente teria 1.800 VA mais uma quarta tomada de 100 VA. Isso daria 1.900 VA.